pregar a palavra e servir as mesas. Então, dirigidos pelo Espírito Santo, o que foi que o Espírito Santo sugeriu, colocou no seu coração? Que eles escolhessem do meio dos discípulos, porque entenda que os apóstolos eram os 12 de Jesus. Jesus, quando ele veio na terra, que ele iniciou seu ministério, isso com certeza muita gente já leu ali no livro de Mateus. E eu acredito, não estou bem lembrada, mas me parece que se repete nos outros 3 evangelhos. Jesus, ele tratou de escolher os seus discípulos. Do meio dos discípulos, Jesus escolheu 12. E nestes 12, ele colocou o nome de apóstolos. Ele chamou aqueles 12 de apóstolos. Ou seja, aqueles 12 já iam liderar, já era do plano de Jesus que aqueles 12 liderassem. Mas tinha todos os discípulos, aqueles que seguiam Jesus. E era muita gente. Depois que Jesus subiu aos céus e o evangelho passou para as mãos dos apóstolos, desses 12 escolhidos por Jesus para assumir a liderança, aí que o povo aumentou, Então, o que aconteceu? Os apóstolos foram aqueles escolhidos por Jesus para estar na frente, e os discípulos eram todos os que seguiam Jesus. Todos os que seguiam, homens, mulheres, crianças, velhos, idosos, de tudo quanto era lugar, Seguiam Jesus e eram chamados de discípulos. Então, o que aconteceu? Eles vendo que realmente, os apóstolos vendo que realmente tinha uma necessidade, qual foi a ideia que eles receberam do Espírito Santo? Escolher do meio dos discípulos 7 homens, mas não era qualquer homem, Não era qualquer pessoa, eram homens, o que está escrito aqui no versículo 3? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Não eram qualquer pessoas, queridos. Eram pessoas de índole, de caráter, Pessoas responsáveis, pessoas com responsabilidade com a obra, com a palavra, com tudo aquilo que estava acontecendo, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, pessoas de boa índole, pessoas de boa fama, não eram qualquer pessoa. Para ser o quê? Para ser líder, para ser pastor, para ser, digamos assim, chefe de alguma coisa? Não, era para ser diácono. Ali começou a ideia dos diáconos, que até hoje nós vemos nas igrejas. Começou ali com os discípulos, com os apóstolos. Foi eles que tiveram a ideia, trazida pelo Espírito Santo, de escolher estes homens para cuidar da parte, digamos assim, social da igreja, da parte da recepção da igreja, Então, o que aconteceu? Foram chamados para este compromisso 7 homens, primeiramente de boa reputação e cheios do Espírito Santo de Deus. No versículo 4, diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esta foi a ideia dos apóstolos. Escolher pessoas de entre o povo, mas com o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos. Porque eles consideravam que aquele negócio de cuidar das pessoas, de organizar a parte social, a parte, digamos assim, da recepção, era coisa importante, Cuidar diretamente das ovelhas, dos outros discípulos que estavam ali. Aquilo era muito importante, porque precisava de pessoas preparadas, de pessoas capacitadas para fazer aquilo.
enquanto que os apóstolos disseram, olha, vamos arrumar outras pessoas para fazer este serviço, que não é de menos importância, e vamos continuar na oração e na pregação da palavra de Deus. Mas o que aconteceu daí para diante, nós vamos ver no versículo 5, vamos ler aqui mais o versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Até o versículo 6. Ou seja, queridos, tudo foi feito de maneira muito séria, de maneira muito responsável, de maneira muito eficaz, principalmente no lado espiritual. Então escolheram aqueles 5 homens e eles vieram, deixa eu ver aqui, aleluia, glória a Deus. O que aconteceu, queridos? Feito esta escolha, vendo que aqueles homens eram aptos para este trabalho, para este compromisso, eles foram trazidos até os apóstolos, e os apóstolos apresentaram a Deus. Eles apresentaram em oração, impondo as mãos sobre aqueles homens, apresentaram a Deus. E foi da concordância de Deus que aqueles homens estavam aptos para aquele serviço. E eles continuaram fazendo. E o que nós lemos aqui, que toda a congregação, que toda a multidão de discípulos que estavam ali concordaram e ficaram satisfeitos. Ou seja, nós vimos aí o próprio Espírito Santo organizando a sua obra, né? Então, a partir dali, aquela obra cada vez mais se firmava, aquela obra cada vez mais se confirmava, porque havia importância para eles que o Espírito Santo estivesse nas pessoas que foram escolhidas para toda e qualquer área que fosse necessário. Eles viam a necessidade de serem escolhidas pessoas realmente usadas por Deus, para que o Espírito Santo tivesse condição de fazer aquela obra através das pessoas. Dando continuidade, vamos ler do versículo 7 e o 8. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Quem eram os sacerdotes, queridos? Eram a elite do povo de Israel. Eram aqueles homens, aquele povo escolhido por Deus da tribo de Levi para fazer a obra do santuário de Deus, a obra do tabernáculo. Muitos destes homens, quando Jesus veio ao mundo, que trouxe o seu ministério, muitos daqueles homens que eram de frente, que eram os mais importantes, digamos assim, do povo de Israel, quanto ao servir a Deus, eles obedeceram à fé e optaram em estar do lado de Jesus. Eram pessoas que amavam a Deus, e quando Jesus veio no mundo, eles acreditaram, aceitaram a Jesus, muitos por ocasião de quando o ministério estava com Jesus, e outros, muitos, por ocasião quando o ministério de Jesus passou para os apóstolos. No versículo 9 e 10 diz assim: E Estevão, não, queridos,
do versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão, queridos? Era um apóstolo? Era uma pessoa que esteve com Jesus? Não. Estevão era um dos discípulos que foi escolhidos para ser diácono. O que faz o diácono hoje em dia? Cuida da igreja, fecha a igreja, abre a igreja, cuida do som, cuida da organização, né? Ou seja, cuida da parte de recepção da igreja, de organização do corpo de Cristo. Mas aquele homem, queridos, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Não era maior nem menor, ele era igual a todos, fosse dos apóstolos, da liderança, seja lá quem fosse. O fato deles estarem cheios do Espírito Santo tornavam eles com o mesmo poder diante de Deus. Ah, mas só os apóstolos tinham poder? Não. Qualquer um que recebesse do Espírito Santo na sua vida também recebia do mesmo poder e saía fazendo os mesmos sinais ou até mais que Jesus fazia. Então, este era Estevão. Do 9, agora vamos ler do 9 ao 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O 10 diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha que situação. Estevão só aparece na história quando ele é escolhido entre os discípulos para cuidar do corpo da igreja, cuidar na organização, né? Mas quem era Estevão? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o inimigo, sabendo quem era Estevão, foi logo para cima de Estevão. Mas o inimigo não se levantava contra os outros. O inimigo ali, meu querido, como até hoje, meus queridos, se levanta contra qualquer um. Principalmente quando ele vê que esta pessoa vai dar trabalho no reino espiritual. Então, o que aconteceu? O inimigo, vendo que Estevão, aquele homem que até então não havia aparecido, agora foi escolhido para ser diácono. E o que foi que o inimigo fez? Tentou logo se prevenir contra Estevão. Mas não era somente contra Estevão. Estevão só foi uma pessoa citada aqui na Bíblia. Mas este mesmo livro de Atos fala que o inimigo perseguira todo mundo ali. E veio perseguindo ao longo da história até hoje. O que aconteceu é que aqueles homens, vendo quem era Estevão, se levantaram contra Estevão. Mas mal sabia eles que o Estevão estava cheio do Espírito Santo e que o Estevão seria o primeiro mártir. E o nome de Estevão e o exemplo de Estevão ficaria anotado nos anais da Bíblia para nos servir de exemplo até hoje. Exemplo de quê? Exemplo de um homem cheio do Espírito Santo e o que o Espírito Santo fez através de Estevão. Daqui o versículo 10 nos fala: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O que esse Espírito quer? O que este versículo quer dizer? É que o Espírito Santo de Deus falava com toda a sabedoria através de Estevão, a ponto daquele povo ver que aquilo não era normal na vida de Estevão, mas que Estevão era um homem cheio do sobrenatural de Deus. Dos versículos 11 a 15 nos diz assim, versículo 11 a 15, então subornaram uns homens para que dissessem
ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. O 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que coisa tremenda! A presença do Espírito Santo era tão grande na vida de Estevão que os homens naturais viram o próprio Jesus, o próprio sobrenatural no corpo físico de Estevão. Observe, queridos, o quanto nós somos um templo e o quanto Jesus, através do seu Espírito Santo, quer habitar abundantemente em nós. Estevão foi um exemplo de como Jesus quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança. É tremenda esta passagem, queridos. O que o Espírito Santo quer nos dizer nesta noite de hoje através desta palavra? Poderia ser muitas coisas, mas o que ele quer dizer é que ele deseja que nós sejamos um templo tão profundamente usado pelo Espírito Santo a ponto de nós refletirmos a sua imagem no nosso corpo físico, no nosso natural. Coisas tremendas como esta aconteceram no tempo dos apóstolos, quando o ministério de Jesus de pregar o evangelho do reino a toda a criatura passou para os discípulos, para os apóstolos. Jesus usou aquela gente, usou aqueles homens de maneira tão profunda, tão poderosa. Eles prepararam a sua vida, se entregaram para Deus e se santificaram. Eles buscaram o Espírito Santo e permitiram que o Espírito Santo lhes purificasse de todo o pecado. Que o Espírito Santo lhes lavasse com o sangue derramado na cruz. E eles tiveram seus pecados purificados e ficaram aptos para ser usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, que quando o inimigo das nossas almas, Satanás, levantou pessoas contra os discípulos, olha que coisa tremenda que aconteceu. Eles viram o próprio Deus através do Estevão, através da vida de Estevão, mas não foi somente Estevão. Todas aquelas pessoas, apesar de ser numerosa multidão, estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, esta palavra, são 15 versículos, e o que o Senhor quer falar conosco neste breve espaço de tempo é que agora é a nossa vez, e Ele está nos chamando, a mim e a você, para fazer esta obra para Deus neste tempo. Qual é esta obra? É que nós nos entreguemos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos lave com o sangue de Jesus derramado na cruz, nos limpando e nos purificando de todo o nosso pecado, porque não é de qualquer maneira, meu querido. Não é de qualquer maneira, você tem que entrar nas profundezas espirituais de Deus. Você tem que ser moldado, lapidado pelo Espírito Santo. É coisa muito simples. Basta você querer com seu coração e buscar, perseverar diante de Deus, que Deus vem correndo para você, através do seu Espírito Santo, através de Jesus, e Ele vai lhe alcançar e lhe preparar com tudo que é necessário para você fazer parte desta grande obra poderosa que Deus está fazendo na face desta terra nestes últimos dias.
preparando o grande avivamento espiritual. E qual é este avivamento espiritual? O exemplo nós acabamos de ler. A exemplo dos discípulos. A exemplo dos apóstolos, quando receberam o ministério de Jesus. O que eles fizeram, de que maneira eles fizeram, a maneira como eles foram cheios do Espírito Santo e fizeram esta obra para Deus. É desta mesma maneira que o Senhor quer nos usar, nos levantar poderosamente. A palavra desta noite, queridos, apesar de curta, mas quer nos dizer isto, que Deus está nos chamando a mim e a você, para fazermos parte desta grande multidão que Deus vai usar nestes últimos dias, tal como Ele usou a Jesus e como Ele usou os apóstolos, para levar o evangelho da salvação, o evangelho do reino ao longo do tempo. Aleluia, glória a Deus. E agora chegou o nosso tempo, a nossa vez. Vamos correr, queridos, para os braços do Pai. Se você foi alcançado por esta palavra, se você sentiu no seu coração que você é um chamado, se você sentiu o desejo de correr para os braços do Pai, não para viver uma religião, não para ser um religioso a mais lotando uma igreja, mas para ser uma pessoa totalmente usada, totalmente transformada, apta para ser usada pelo Espírito Santo de Deus para fazer este grande combate neste dia. A exemplo de Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, que quando o inimigo veio através daqueles homens contra a vida de Estevão, a ponto de tirar sua vida, leia no livro de Atos, no versículo 6, no capítulo 6, a partir do versículo 8. E você vai ver que exemplo tão grande de obediência, de entrega total e absoluta a Deus, foi Estevão, aquele homem simples, aquele homem, digamos, deixa eu lembrar da palavra, aquele homem humilde, queridos, é que a cabeça falha, a mente falha de vez em quando. Aquele homem humilde, aquele homem simples, mas preparado dentro do seu coração, sincero com Deus, para ser cheio do Espírito Santo de Deus e assim fazer a sua parte, contribuindo com o ministério de Deus. Agora é a nossa vez e nós estamos vendo a exemplo dos apóstolos como Deus quer nos usar neste último dia. Queridos, vamos agradecer a Deus por esta palavra, vamos agradecer ao Espírito Santo pela palavra que Ele está nos trazendo nesta noite, que fique no nosso coração e nos desperte para nós sermos um escolhido por Deus para esta grande obra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai querido, meu Pai santo, muito obrigada pela porção da Tua palavra. Esta palavra é tão profunda, meu Pai, esta palavra é tão poderosa. Papai, isto é tão grande, isto é tão tremendo, meu Pai, Tu está nos chamando, meu Pai. Oh, Deus santo e maravilhoso, para fazer a Tua obra nos nossos dias. Meu Pai querido, estamos aqui. Alcança com Teu Espírito Santo o mais profundo das nossas almas. Que nós sejamos profundamente tocados, meu Pai. E assim, meu Pai querido, nos doar, nos entregar completamente nas Tuas mãos, corpo, alma e espírito, para que nós sejamos preparados, moldados pelo Espírito Santo, lavados no sangue do Cordeiro derramado na cruz, para que assim nós estejamos aptos para fazer esta obra para Ti neste último dia. Jesus querido, muito obrigada, muito obrigada. Jesus querido, está pronto mais um culto através do YouTube. Jesus querido, vai fazendo a Tua obra, vai alcançando os corações através do
do teu Espírito Santo, Jesus querido, e assim nos moldando conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, e fazendo de nós os guerreiros deste tempo, para que assim como os discípulos foram grandemente usados por ti, nós sejamos usados neste tempo e possamos ganhar almas, almas e mais almas, assim como os discípulos ganharam em multidão, dando condição para serem usados por ti. Tu ganhaste, Jesus, tu arrebanhaste imensa multidão e fez com que o evangelho chegasse até nós. Jesus querido, nos desperta, nos desperta, nos desperta, porque este tempo chegou e agora é a nossa vez. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo esclarecimento, muito obrigada pelo que tu queria nos dizer esta noite, que fique no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, nos molde, nos prepare para esta grande necessidade que tu tem nos dias de hoje. Nos usa, Espírito Santo, que nós possamos ser vasos de bênção, que nós possamos ser vasos e assim usados para alcançar a todos aqueles que tiver ao teu alcance através de nós. Espírito Santo de Deus, agora nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal. Espírito Santo vai sarando, vai limpando, vai libertando, tirando as mãos do adversário das nossas vidas, dos nossos negócios, da nossa vida espiritual e material. Espírito Santo de Deus vai nos curando, lançando por terra todo o mal, todas as hostes do inimigo que queira nos atingir, não permite, nos guarda embaixo do sangue do Cordeiro. Espírito Santo, muito obrigada por este culto, por mais esta ocasião, por esta palavra, que fique guardada nos nossos corações e nos molde, para todo sempre nos molde a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, e que nós sejamos eterna morada para ti. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Senhor, glória a Deus e aleluia. Queridos, mais um vídeo, talvez esteja meio apagado este vídeo, nosso material ainda não é bom, mas o Senhor vai nos dar o que for necessário. O que importa, queridos, é a palavra de Deus, é o que você vai ouvir através deste vídeo. Vá vendo, se você achar a primeira parte, procure a segunda, se você achar a segunda, procure a primeira, e vá ouvindo desta palavra, se alimentando e se preparando para ser mais um chamado por Deus para esta grande obra. Ore por nós, divulgue estes vídeos, o que você puder ir fazendo, vá fazendo por nós, que você estará fazendo para Deus e não para mim, não para o ministério Igreja Pentecostal Primitiva, mas para Deus. Muito obrigado, queridos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.